da disciplina de radiologia. O que a gente precisa ter em mente, né? O que a gente vai aprender nesse semestre de radiologia são os princípios da radiologia, né? Como se forma a radiação X, né? Como se formam os raios-X, os aparelhos de raio-X, os tipos de aparelho, os receptores de imagem, né? A biossegurança, os princípios de formação das imagens. A gente vai estudar a interpretação dessas imagens, as técnicas para produção dessas imagens, os princípios dessa produção dessas imagens. Então, o nosso conteúdo é bastante amplo, né? E aí, depois a gente vai aprender a colocar em prática, né? Quando começar o atendimento dos nossos pacientes, a gente vai conviver na clínica, colocando em prática esse aprendizado. Então, assim, eu queria deixar vocês bem tranquilos em relação a essa questão das aulas serem online, né? É um pouco, sim, complicado, né? A gente sente falta, nós somos seres humanos, então nós precisamos desse contato, né? Desse contato físico, dessa presença, mas por enquanto é o que nós temos. E na nossa disciplina, graças a Deus, isso não foi tão comprometido como em algumas outras. Nós teríamos uma aula só de prática laboratorial em que a gente ia simular o atendimento de paciente. Um ia atender o outro. Claro que sem disparar a radiografia, mas aprender a posicionar. Mas, em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos também que a gente vai conseguir criar um momento para viver essa parte, né? Para poder aprender. Então, eu estou terminando de montar o plano de ensino, né? Na data de hoje, ó, a gente está vivendo essa apresentação da disciplina, né? Falando sobre o plano de ensino. Vou passar a lista de materiais para vocês e fazer uma breve introdução da radiologia. Depois a gente vai falar sobre radiobiologia e radioproteção, que é um tema bastante importante, né? Depois nós vamos falar de receptores de imagens, né? O que são os receptores de imagens? São os filmes radiográficos e, hoje em dia, os sensores. Então, vamos falar de todos esses tipos de receptores de imagens, os aparelhos, falar sobre revelação de radiografias analógicas, né? Contar um pouco desse histórico das radiografias, né? Comparar radiografia analógica com raio-x digital, né? As evoluções, as vantagens, as desvantagens. O que teve de bom nesse boom da radiologia digital, né? Como melhorou a nossa vida de clínico, de radiologista, mas também ensinar vocês a valorizarem a radiografia analógica, que ainda em grande parte dos consultórios se usa, né? Raio-x analógico, então a gente precisa aprender a usar essa técnica, né? A revelar uma radiografia, saber direitinho o que fazer. Depois a gente vai falar de técnicas radiográficas intrabucais, né? Quais são as técnicas radiográficas em que o filme fica no interior da boca do paciente, né? São as mais usadas em odontologia, né? Amplamente usadas, com várias e várias aplicações e muito comuns na nossa técnica, na nossa vida diária, né? Na clínica diária do cirurgião dentista, as radiografias intrabucais estão totalmente presentes. Depois a gente vai ter a primeira VA, né? Nós vamos ter uma aula com a devolutiva da primeira VA. Depois a gente vai entrar em anatomia radiográfica, né? Anatomia radiográfica, primeiro intraoral. Nós teremos aula teórica, depois aula prática, né? Avaliação de imagens, né? Esse estudo de cada imagem, passando estrutura por estrutura.
aspectos radiográficos da cárie dentária, né? E diagnóstico das lesões do órgão dentário. Aula prática e teórica depois, né? Exposição de radiografias e discussão desses casos, falar sobre cada caso, cada paciente, né? Exposição dessas radiografias e comentando os casos. Depois a gente vai falar de aspectos radiográficos das lesões do periápice e da doença periodontal. Da mesma forma, nós vamos ter uma aula teórica e depois aulas práticas comentando esse assunto. Aí a segunda VA, né, devolutiva da segunda VA, mais aulas práticas sobre esse assunto, né? Aí depois nós vamos entrar em técnicas radiográficas extraorais e radiografia panorâmica, né? São várias as técnicas radiográficas extraorais. Uma das mais usadas é a radiografia panorâmica, né? Que é bastante comum na vivência clínica do cirurgião dentista, mas tem várias outras técnicas também. E depois teremos a terceira VA. E, se Deus quiser, encerraremos o nosso semestre. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre o plano de ensino? Não? Podemos passar para o próximo assunto? Eu queria falar... Pode falar, Mariana. Beleza, então. Vamos passar para o próximo assunto. Só encontrar aqui a tela. O que aconteceu aqui? Pronto, agora vai dar certo. Queria falar um pouquinho sobre as formas de avaliação. Todo mundo está enxergando a tela? Ou não? Que tela? Oi? Agora eu saí. Eu vou Tá tendo tela. Sim? Deu certo? Uma tela que está falando sobre o processo avaliativo? Não, tá mostrando não. Ainda não. Agora mostrou? Mostrou, né? Parece que tá indo aqui, ó. O professor Nathan pediu para a senhora aceitar ele. Eu E acabei agora de foi. aceitar. Entrou aí, entrou. Agora. Deu, né? Tá aí, Nathan? Sim. Beleza. Então, o nosso processo avaliativo vai ser assim, né? As VAs teóricas vão valer 50 pontos, né? Por enquanto, elas serão online. Depois, a gente vai aguardar, né? Se Deus quiser, durante o semestre, quem sabe a nossa terceira VA já será, ou segunda, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, por enquanto,
nós estamos preparados, né, para essas VAs serem online. Depois, os outros 50 pontos serão correspondentes a atividades, avaliações processuais, questionários, né, práticas. A internet hoje não está ajudando muito, não. Todos os dias depois da aula, nós vamos postar um questionário, né? E esse questionário vai valer entre 0 e 12 pontos, né? São 6 atividades, né? O total de pontos desses questionários será de 10 a 12, mas então será 12. 6 atividades no valor de 0 a 2 pontos depois de cada aula. Então, terminando a aula, né, no fim da aula, a gente posta um questionário em relação àquela matéria, e aí esse somatório de todos esses questionários vai corresponder. Nossa, está complicado. E depois, prova prática, né? Outras atividades, os outros pontos, né? Os outros 33 pontos. Isso aqui são atividades práticas, né? Também, fora esses questionários de 0 a 5 pontos, e a prova prática. No total, vai corresponder a 100 pontos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Posso passar para frente? Então, vou passar. Sobre a lista de... Professora? Oi? Esse APS aí é tarefa também? É atividade prática. É alguma tarefinha prática que eu passar para vocês. Então tá bom. Tá? Sobre a lista de materiais, ontem eu estava trocando a ideia com a Larissa, e como a gente ia usar essa lista de materiais nessas aulas que eu falei, né, práticas, se vocês quiserem dar uma olhada em valor, alguma coisa assim, ótimo, mas por enquanto não precisa providenciar, tá? Porque vai usar só quando voltar a aula presencial. Aí pode esperar um pouco, a gente avisa quando for para usar mesmo, né? Se não vai comprar para deixar guardado, não faz muito sentido. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, né, nos valores, o que é mais caro aqui da lista de vocês são esses sensores, né? São os sensores, que é isso aqui, ó, o sensor radiográfico, né? A gente pede para comprar tamanho 2, que é um tamanho mais padrão, e ele tem que ser para esse aparelho, né? O Express da Cavo. Ele tem que ser compatível com esse aparelho e tem que vir com essas capas higiênicas, que é isso aqui, né? Aí, esse jogo de posicionador também é o segundo elemento mais caro da lista, mas já é bem mais tranquilo do que o valor dos sensores. Tá complicado, né? Aí o resto são materiais descartáveis, né? Luva de procedimento, luva de sobrepor, a gente vai precisar, é imprescindível, né? Saquinho plástico, esse saquinho é aquele saquinho de geladinha, sabe? De, sei lá como que vocês chamam, né? Aqui em Goianésia a gente chama de geladinha, geladinho. E uma lupa de mão, né? Que compra geralmente em papelaria. Mas, como eu disse, se não quiserem providenciar agora, a gente não vai usar, tá bom?
Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? É assim, em questão desse sensor aí, é pra comprar, tipo, agora ou quando você indicar? Então, Porque não vai ter aula prática por essas 2 semanas, parece, enfim. é o que eu falei. Não precisa preocupar de comprar agora, porque como não vai usar por agora, né? Pode só dar uma olhadinha, né? Ver a possibilidade de comprar, como que faz para comprar. E aí depois, quando for usar, a gente avisa uns dias antes, né? Tomara que a gente consiga avisar com bastante dias antes, para vocês providenciarem, tá? Mas eu acho que agora não precisa preocupar muito. Entendi. Rebeca, Então os materiais de radiologia, por enquanto, não precisa. não precisa, por enquanto não, tá? Ok. Tá. Rebeca, eu não sei certinho o valor, sabe? Que a gente mas não é muito baratinho, não. Lá na clínica a gente sempre compra de muito, né? Aí quem mexe com essas coisas é o meu esposo, mas eu imagino que é em torno de uns R$ 300 cada, tá? Respondido? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Podemos passar para a nossa aula agora? Então, né? Vamos começar a dar início ao nosso curso de radiologia. A referência. Todo mundo enxergou a tela, gente? Sim? Gente, responde. Enxergando. Deu certo. Beleza, obrigada. A referência bibliográfica, né, que a gente vai usar é esse livro aqui, do White, né? Ele é um livro bastante atualizado, né? Tem ele na biblioteca da faculdade e tem na biblioteca virtual também. Então, sempre antes das aulas, eu vou falar o capítulo, né, da postagem, o assunto da aula, e aí vou pedir para vocês darem uma olhadinha e o livro é esse, tá bom? Eu acho que eu tenho esse livro, o arquivo dele também. Eu vou ver se eu encontro e mando depois no grupo de WhatsApp, beleza? E por que, para que e quando a gente vai utilizar da radiologia, né? Quando é que a gente vai solicitar ou realizar uma radiografia no nosso paciente? Sempre eu quero que vocês tenham em mente essas perguntas. Por que eu vou pedir uma radiografia? Tem necessidade? A gente precisa lembrar, quando a gente fala de radiologia, que nós estamos submetendo o nosso paciente a um exame que pode ser deletério, né? O que quer dizer deletério? Pode causar um dano ao paciente. Então, quando eu faço uma radiografia no paciente, ele nunca vai sair o mesmo do que ele era antes. A gente pode não perceber a mudança, mas o exame radiográfico é cumulativo, né? E grande quantidade de radiação pode sim produzir dano ao meu paciente. Então, eu preciso sempre me
fazer essas 3 perguntas. Por quê? Para quê? E quando eu vou solicitar uma radiografia? Quando, né? Qual a técnica radiográfica que eu vou usar? Ah, meu paciente realmente necessita dessa exposição radiográfica? Vai me dar alguma informação pertinente? Vai mudar o meu plano de tratamento? Então, não importa a dosagem, não importa nada. Eu vou solicitar a radiografia. Ah, não, mas eu vou solicitar só porque, sei lá, sou amigo do dono da clínica de raio-x e aí eu preciso cumprir uma meta. Isso nunca pode existir, né? A gente precisa ter em mente sempre que tem que ter uma combinação de informações. Não dá para eu imaginar que a radiografia é um ente mágico que vai me dar todas as informações do paciente. E também não dá para eu imaginar que eu não preciso de radiografia, que o meu olhar, eu sou o Superman, né? Então, o meu olhar eu já tenho uma visão de raio-x e no meu exame clínico eu vou enxergar tudo que o meu paciente precisa. Nem sempre é assim. Então, quando eu vou estabelecer um diagnóstico e um plano de tratamento, eu preciso de uma combinação de informações. Eu preciso do meu exame clínico, muito bem feito, muito bem elaborado, né? Junto com uma anamnese bem feita, um histórico do paciente muito bem feito, e aí sim eu vou solicitar exames de imagens. Então, eu nunca vou solicitar um exame de imagem sem saber o histórico do paciente, sem fazer um exame clínico, sem entender o que ele necessita, qual a técnica radiográfica ele precisa, qual o tipo de radiografia. Então, isso envolve a idade do paciente, né? Por exemplo, eu nunca vou solicitar um raio-x de um paciente, uma panorâmica, por exemplo, para um paciente de 2 anos. Por quê? Porque vocês têm obrigação de sair daqui conhecendo a técnica panorâmica, como se faz um raio-x panorâmico, o que é necessário para a produção daquele exame. Então, eu já vou saber que uma criança de 2 anos não tem capacidade física, mental, intelectual para realizar aquele exame. Então, não dá para eu pedir simplesmente um raio-x panorâmico para um paciente. Não dá, por exemplo, para eu pedir uma radiografia periapical do 3º molar se o paciente está apresentando trismo. Trismo é um problema que um aumento da contratura muscular, o paciente não consegue abrir a boca. Como que eu vou solicitar uma radiografia periapical para um paciente que tem trismo? Portanto, eu nunca posso solicitar uma radiografia antes de fazer um exame clínico e de saber esse histórico do paciente. Aí sim, eu vou poder solicitar esse exame radiográfico e qual a técnica e a quantidade e a região examinada, tudo. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Posso passar? Como se formam as imagens radiográficas? Alguém já se fez essa pergunta? Então, a formação da imagem radiográfica necessita de 3 elementos, né? Primeiro é o aparelho de raio-x, segundo o objeto, que é o nosso paciente, e terceiro um filme ou sensor, né? Filme quando a gente fala de raio-x analógico e sensor quando se fala de raio-x digital. O filme ou sensor e o aparelho varia de acordo com a técnica radiográfica que eu vou solicitar, né? Tem o aparelho que faz radiografias intrabucais e tem o aparelho que faz radiografias extrabucais. Se eu vou fazer uma técnica, utilizar uma técnica intrabucal, é óbvio que o meu filme ou sensor será bem pequeno, né? É compatível
e me possibilita colocar esse filme, esse sensor, no interior da cavidade bucal. Se eu vou fazer uma técnica extrabucal, isso envolve várias estruturas da face do paciente, então, geralmente as radiografias extrabucais pedem sensores maiores, né? E a gente consegue varrer uma área maior do paciente, avaliar, né? Então, esse é o aparelho de raio-x odontológico, né? O aparelho que a gente tem no nosso consultório. Esse aqui é um modelo de parede, né? Geralmente, a gente tem ou um modelo de parede ou um modelo que tenha uma base e um pedestal. Esse modelo de parede fica fixo na parede, ele é chumbado, e o modelo que tem um pedestal, ele tem um pé bem pesado, né? Porque o aparelho é pesado e esse cabeçote aqui é bastante pesado, então a gente necessita de uma base forte, né? Quando vai chumbar ele na parede também tem que ter uma placa, né, metálica para chumbar lá com o aparelho, com parafusos, né, grandes, e aí a gente coloca, né, fixa esse aparelho ou num pedestal. E aqui eu tenho um painel de controle. Nesse painel de controle eu vou ter alguns controles que depois a gente vai aprender, né? Eu posso aumentar o tempo de exposição do meu paciente, né? Alguns modelos me dão a possibilidade de informar para o aparelho se o meu paciente é grande, se ele é adulto, se ele é criança, né? O porte físico desse paciente. Então, aqui a região, né? Alguns aparelhos também me possibilitam, o aparelho mesmo lá do nosso CDI, ele possibilita que a gente informe se o paciente tem um porte físico grande, médio, pequeno, se ele é adulto, criança, e aí, com essas informações, o próprio aparelho configura, né, a região examinada, a técnica radiográfica que eu vou realizar, e aí o aparelho, segundo essas informações, ele me diz se será o tempo de exposição e a quantidade de raio-x disparado. E aqui fica o cabeçote, né, que é a alma do aparelho. Aqui tem as partes do aparelho que a gente já vai ver logo em seguida. Os principais componentes, né, que é o cabeçote, que eu falei agora, né, onde tem o tubo de raio-x. O tubo de raio-x é onde é produzido, né, propriamente o feixe de raio-x. Alguns componentes da fonte de energia, né, alguns componentes estão aqui e outros estão no painel de controle, né. Tem que ter um isolamento térmico e elétrico. Quando a gente produz radiação X, 92%, se eu não me engano, é calor e o restante é radiação X. Então, o aparelho de raio-x, ele precisa ter um isolamento elétrico muito eficiente, né, e térmico especialmente, porque esse calor produzido poderia danificar as estruturas. Então, em volta desse tubo de raio-x tem que ter um isolamento elétrico e térmico muito eficiente. Tem transformadores também, né, que regulam essa quantidade de energia que chega lá no tubo de raio-x para ter uma produção eficiente de raio-x. Aquele braço, né, que eu não falei para vocês, que é isso aqui. Esse braço me possibilita posicionar o tubo de raio-x dependendo da técnica e da inclinação que eu preciso dar na hora de capturar a imagem do meu paciente. E o painel de controle que eu já falei. Então, o tubo de raio-x é isso aqui. Ele é bem pequeno, né? E aí ele possui duas partes, né? O cátodo e o ânodo. O cátodo é a parte que produz uma aceleração dos elétrons
esses elétrons vão bater no anteparo, aqui no ânodo, e produzir o feixe de raio-x. Então, aqui é gerada uma diferença de potencial, né, uma diferença de voltagem, e aqui tem um filamento elétrico, geralmente é de cobre esse filamento. Com a geração de energia, aqui produz um monte de elétrons livres, né? E esses elétrons, por causa dessa diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, eles são acelerados e eles batem num ponto focal aqui, num alvo. E esse alvo aqui, quando eles batem nesse alvo, eles produzem a radiação X, né? Produzem calor, como eu disse, e radiação. E todo essa estrutura, né, do tubo de raio-x é envolta no vidro e aqui dentro tem vácuo, né? Não tem ar. Por quê? Porque esse vácuo produz uma maior aceleração do elétron e maior eficiência na produção dos raios-x. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? E aqui, ó, tem uma produção, tem uma janela, né, que permite essa passagem do feixe de raio-x. E como é que a gente vai ver? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa produção das radiografias mais à frente, tá, gente? Mais detalhes. Mas como a gente pode ver a imagem da radiografia, né? O que me interessa? Quais as imagens, né? Então, aqui eu tenho uma radiografia, né? Essa é uma radiografia intrabucal do paciente, uma radiografia uma técnica chamada periapical, né? Onde eu vejo o dente e o seu periápice, né? O que acontece em volta do ápice do dente. E aí eu tenho as várias estruturas, né? Como que é formada essa radiografia, né? Quando passa muito raio-x, ele sensibiliza muito o filme e a radiografia vai ficar escura, né? E aí essas imagens mais escuras, né, como a polpa do dente, como a região aérea aqui, né, a bochecha do paciente, vão ficar escuras. Isso é chamado radiolúcido, uma imagem radiolúcida. E quanto menos raio-x, né, quanto mais o número atômico alto de uma estrutura, ela vai segurar mais esse feixe de raio-x. Mais branco a radiografia vai ficar, a imagem radiográfica. Então, a gente vê, olha, o esmalte do dente mais esbranquecido, né? Um cinza mais claro. A dentina é um cinza mais escuro. Por quê? Porque ela é menos radiopaca do que o esmalte do dente. Então, o que é mais branco na radiografia é chamado de radiopaco e o que é mais escuro na radiografia é chamado de radiolúcido. E aí eu vejo uma imagem aqui bem branca mesmo, né? Isso aqui é uma restauração. E eu posso, com o tempo, vocês vão conseguir enxergar isso também, eu posso dizer que isso aqui é uma restauração metálica. Por quê? Porque o metal tem um alto número atômico. Lembra lá de química, que a gente falava de números atômicos? Assim como o esmalte tem um alto número atômico, o metal da restauração de amálgama, ele tem um alto número atômico também. Então, ele vai ficar mais branco ainda. Ele vai filtrar os raios-x. Quando o feixe de raio-x vier sobre o meu paciente, onde tem esmalte e onde tem uma restauração de amálgama, o feixe de raio-x vai parar. Ele não vai passar por esse esmalte. E aí não vai atingir o filme. Então, aqui, ó, muito raio-x bateu. Mas aqui, pouquinho raio-x bateu. Por isso que aqui fica escuro ou radiolúcido. Preto. Preto quer dizer radiolúcido. E quando a gente vê uma coisa branca, a gente associa como radiopaco. É opaco, não deixa passar o raio-x. Tá bem entendido isso? Isso aqui a gente vai falar muito na nossa vida. O que é radiopaco? O que é radiolúcido? Esmalte é radiopaco. Osso é radiopaco.
polpa é radiolúcida, entendeu? É um conceito que a gente tem que ter em mente muito firme. E as interações do raio-x com a matéria. Eu vou fazer de novo, encerrar a aula, porque está faltando só 1 minuto, e aí a gente já volta de novo, tá bom?